O sermão expositivo dessa manhã, ele cobrirá os versos 14 ao verso 36. E nós iremos dividir este sermão em 3 blocos. É o parágrafo que trata a respeito do discurso de Pedro, que ao final desse discurso vai desembocar em uma colheita espiritual maravilhosa. Mas hoje nós não vamos ver esta colheita maravilhosa. Isso vai ficar para a próxima exposição, assim Deus nos permita. Por ora, nós iremos, esta manhã, meditar sobre o tema resposta e testemunho, a pregação de Pedro. Resposta e testemunho, a pregação de Pedro. Essa maravilhosa pregação de Pedro, ela se divide basicamente em 2 partes, meus irmãos. A primeira é a resposta. A resposta aos peregrinos que residem, aos peregrinos e aos residentes de Jerusalém, quando aquele fenômeno das línguas ocorreram ali no dia de Pentecostes. A gente ainda está neste contexto. A segunda parte, ela se subdivide em 2. Aquilo que eu chamei de testemunho, onde Pedro vai desenvolver o seu sermão. Ele vai desenvolvendo, construindo o seu sermão, no intuito de glorificar a vida e a obra de Jesus Cristo, testemunhando de Jesus Cristo. Ele vai tomar, tanto nessa primeira parte, que é a resposta, quanto na segunda parte, ele vai tomar exemplos do Velho Testamento para ser a base dos seus argumentos. Depois que a gente debulhar esse texto, eu vou fazer 3 aplicações finais para a nossa aplicação prática. Então, a mensagem de hoje, 3 blocos, ela é dividida em 2 porções, sendo que a primeira é a resposta que Pedro dá àqueles viajantes e residentes em Jerusalém. A segunda parte a gente divide em 2 blocos, que é o testemunho, que aí vai expandindo aí a obra de Cristo, o testemunho do nosso Senhor Jesus. Então, vamos orar, meus irmãos, pedindo ao Senhor que nos dê um precioso momento de reflexão da sua palavra. E por se tratar, irmãos, de um texto mais alongado, hoje nós não vamos ler juntos a palavra do Senhor. Você vai com todo espírito de reverência, como você sempre o faz, ler comigo enquanto eu vou expondo o texto, versículo a versículo, como a gente já está acostumado, tá bom? Mas vamos orar e pedir ao Senhor a sua bênção. Essa manhã, Pai, mais uma vez que nos colocamos diante das sagradas letras, pedimos ao Senhor iluminação e graça. Pedimos ao Senhor, meu Deus, que o sermão desta manhã possa nos conformar mais à imagem do Senhor Jesus e que haja edificação plena entre os nossos irmãos, os que estão aqui, quanto também aqueles que estão acompanhando a exposição bíblica em suas casas. Que haja, Senhor, um tempo de verdadeiro aprendizado e o Senhor me dê clareza, me dê tranquilidade para expor a Tua palavra e que os nossos corações estejam presos, cativos à Tua palavra, à Tua voz, Senhor, que será proclamada por meio do Evangelho. Quanto a mim, Senhor, me humilho e me escondo na Tua presença para que o Senhor, meu Deus, revele Tua vontade ao Teu povo e edifique os meus irmãos para a glória do Teu santo nome. Oramos. Amém. Então, muito bem, meus amados. O primeiro bloco, ele cobre os primeiros 7 versículos aqui, que são os versos 14 ao verso 21. E eu tenho chamado esse primeiro bloco de a resposta, tá bom? Vamos lendo e observando. Vamos olhar como nós já estamos acostumados e ver como essa resposta ela vai se desenvolvendo aqui diante daquela multidão presente em Jerusalém naqueles dias. E aqui no início do verso 14, Lucas deixa muito claro
ao descrever que esta resposta, ela tem iniciativa, ou ela está acontecendo, ela partiu dos apóstolos. Diz assim o texto: então se levantou Pedro com os 11. Você já sabe, o colégio apostólico já está completo. Aquele que tomou o lugar de Judas, que é Matias, já compõe o colégio apostólico. Então você tem Pedro e os 11, os 12 apóstolos. Eles estão, meus irmãos, aqui respondendo àquela multidão que se aglomerou, afluindo para diante daqueles aproximadamente 120 discípulos que estavam falando idiomas ou dialetos de outras nacionalidades, fato que foi dado em poder pelo Espírito Santo, que acabara de ser derramado sobre aqueles discípulos naquela ocasião. E sendo mais específico, vocês já sabem, eles estavam falando as línguas, o dialeto ou o idioma daquelas 15 nações representadas por aqueles viajantes e homens que residiam em Jerusalém. A explicação ou a resposta, meus irmãos, daquele acontecimento inusitado aos homens, mas que profeticamente está cumprindo uma agenda divina. Essa resposta, o texto diz que se levantaram os apóstolos, Pedro e os 11, e essa resposta ela vai ser encabeçada ou dirigida por aquele que sempre se apresentou naturalmente como um interlocutor entre os seus irmãos. É Pedro, é o apóstolo Pedro. Ele que tomará a frente, a dianteira e vai realizar este sermão, esta pregação. Ele, cheio do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, passará a pregar a todos em alto e bom som. Ele vai falar muito claro, e ele continua dizendo aqui no verso 14, olhinhos no texto. Então Pedro, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Vejam, meus irmãos, que o apóstolo vai começar a desconstruir uma falácia irresponsável que havia surgido no meio daquela multidão. E ele pediu que todos ali presentes prestassem muita atenção, toda a atenção a tudo aquilo que ele vai dizer. Cada palavra é importantíssimo que ele vai falar. E sua resposta, ela vem, como você já está ouvindo, em tom de pregação, e começa aqui no versículo 15. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Então ele se propõe a responder isso aqui, porque no parágrafo anterior, nós vimos que aquela multidão, ou algumas pessoas daquela multidão, disseram de forma leviana que aqueles irmãos estavam embriagados. E eu expliquei para vocês no sermão passado que eles não poderiam estar embriagados, uma vez que a safra para a fabricação de novos vinhos ainda não estava na época, não tinha, naquele momento, uvas novas para serem fabricados vinhos novos. O máximo que eles tinham à sua disposição era aquele vinho adocicado chamado mosto. Eu mostrei para vocês aqui no sermão passado, misturado com mel, e essa mistura de vinho com mel, ela garantia uma preservação àquela bebida, mas quebrava a sua fermentação em muito. Obrigado, meu filho. Quebrava a sua fermentação em muito. Desta maneira, era impossível que aqueles discípulos
naquela hora do dia, se tivessem tomado uma quantidade excessiva de mosto, estivessem embriagados. E ele ainda dá um detalhe muito importante aqui, que corrobora a sua resposta. Ele fala que eles estavam naquela terceira hora do dia. O que é isso, a terceira hora do dia, meus irmãos? Para nós, no nosso tempo, na contabilidade aqui do nosso horário, se refere às 9 horas da manhã. Então, às 9 horas da manhã, não era de fato hora, tempo, momento para que eles estivessem embriagados. Não era normal isso, e muito menos porque eles não estavam consumindo um vinho que pudesse... eles não estavam consumindo vinho, e se tivessem consumindo vinho, não seria um vinho que pudesse embebedá-los. E a resposta de Pedro segue a sua explicativa. No verso seguinte, Lucas vai usar aqui uma conjunção explicativa. Olhem comigo no texto. É a conjunção mas. Muito importante aqui no texto, meus irmãos, porque ela marca a transição. Vocês já estão já sabidos que conjunção marca a transição em textos. E Pedro vai apresentar, a partir dessa conjunção que marca essa transição em sua resposta, o real motivo deles estarem boquiabertos, daquela multidão estar boquiabertos ou impressionados com tudo aquilo que eles estavam ouvindo, e eles estão perscrutando saber o que de fato está acontecendo. Vejam comigo o verso 16. Mas, aqui é a conjunçãozinha coordenada explicativa, que tem a função de conectar a exposição de Pedro ao evento profético de Joel. Então, esse mas aqui vai fazer essa transição e também conectar a pregação de Pedro ao evento profético de Joel. Então, ela tem essa funçãozinha aqui também no texto. Olhem comigo as palavras de Pedro. O que decorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Pedro vai dizer que o que está acontecendo é um cumprimento profético. E então ele passará agora a evocar as palavras registradas no Antigo Testamento pelo profeta Joel. Verso 17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor. Esta expressão, nos últimos dias, quando profetizado por Joel, aqui no seu livro, no livro de Joel, lá no capítulo 2, é um sentido escatológico. Em outras palavras, em outros termos, está relacionado com eventos futuros. E estes últimos dias, meus irmãos, eles deram início quando no evento da primeira vinda do nosso Senhor Jesus. Os últimos dias, eles dão início no advento do nascimento de Jesus. Quando Jesus nasceu naquela manjedoura, daquela estrebaria, naquela noite fria de Belém da Judéia, ali começaram, naquela noite, a serem contados os últimos dias. E os últimos dias, que lá em Joel eram proféticos, e que começavam a ser contados quando Jesus nasceu, ele se estende até os dias de hoje. Toda vez que você encontrar no texto bíblico os últimos dias, lembrem dessas informações. E ele continua dizendo, Pedro continua dizendo, pregando, usando o testemunho de Joel. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Pedro está dizendo aqui que o que está acontecendo, o que eles estão ouvindo e vendo, era o que foi prometido por Joel há exatamente 868 anos antes. Estava se cumprindo ali diante dos olhos deles. E Pedro está dizendo que o Senhor realmente faria estas coisas a todos os seus servos.
A expressão dita por Joel e repetida por Pedro aqui na sua pregação, a expressão "assim diz o Senhor", marca, irmãos, a realidade de que Deus está falando. Todas as vezes que no texto bíblico aparece essa expressão ou algo similar, "assim diz o Senhor", comunica que Deus está falando por boca de um profeta e que ele garante que vai cumprir aquilo que está sendo dito. E Deus de fato cumpriu e derramou o seu Espírito Santo sobre toda a carne. E isso não excluiria homens simples, homens mais simples da sociedade daquela época, que eram aqueles simples galileus. Deus se derramou, o Espírito Santo se derramou sobre eles. E como Pedro tomou o testemunho do profeta Joel, um testemunho escatológico, para dar resposta àquela multidão, ele passa então a citar completamente a profecia. Essa profecia de Joel é dividida em duas partes. E Pedro dá logo a profecia, ele repete a profecia completamente. E ele diz: mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra: sangue, fogo, fumaça, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Como se trata de uma profecia de duplo cumprimento, ou pelo menos realizada em uma primeira parte e a outra escatológica, nós sabemos que a primeira parte está se cumprindo aqui em Atos 2, a descida do Espírito Santo sobre os nossos irmãos, capacitando, é também o que marca o nascimento da igreja e o testemunho para que eles pudessem testemunhar a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. No entanto, esta segunda parte da profecia, que é dita aqui por Pedro, que apresenta os sinais que ocorrerão nos astros, no firmamento, apontam especificamente ou estão reservados para o final dos tempos. Tá bom? Essa parte aqui, onde desembocará para o grande e glorioso dia do Senhor, é algo reservado para o final dos tempos, que será o dia em que o Senhor Jesus aparecerá mais uma vez, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E todos os olhos o verão, inclusive aqueles que o transpassaram. É essa realidade de que Jesus voltará, nós precisamos confessar e guardar com muita expectativa. Ele virá sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, como ele mesmo disse lá em Mateus 24, versículo 30. E como também está escrito lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Todo olho verá, inclusive aqueles que o traspassaram. E neste dia glorioso, futuro, aqui podemos dizer também profetizado por Pedro, repetindo as palavras de Joel, o que vai acontecer nesse dia futuro escatológico, quando também será a consumação dos séculos? Verso 21, olhem comigo, que faz parte da profecia de Joel, que Pedro está falando. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Será salvo. Aqui se refere, irmãos, diretamente à nação de Israel. No dia em que o Senhor Jesus volta a regressar a este mundo, Israel se curvará e reconhecerá que Jesus Cristo é o Messias prometido e que foi rejeitado por eles e crucificado às portas de Jerusalém. Nesse dia, irmãos, glorioso dia do Senhor, em que ocorrerá todas esses cataclismas naturais, será também o tempo em que Israel haverá de se converter, haverá de crer em Jesus Cristo. E o final deste bloco aqui, meus irmãos, já nos conecta para o segundo. É aquilo que eu chamei de o testemunho. Este segundo bloco agora vão cobrir os versos 22 até o verso 28.
Veremos o apóstolo Pedro agora, a partir daqui, dar testemunho a respeito do nosso Senhor àquela multidão. Ele se encarregou, na sua primeira fala, a explicar o que estava acontecendo, a virtude do Espírito Santo capacitando aqueles galileus, ele e os seus irmãos. Agora ele se ocupa a dar à sua audiência, a apresentar aos seus ouvintes o soberano desígnio de Deus em fazer o seu Filho vitorioso sobre a morte, e no mesmo fôlego ele vai apresentar também a responsabilidade humana, a responsabilidade de todos aqueles ouvintes. Vamos ver como isso acontece, meus irmãos, aqui no texto. Vamos ao verso 22. Ele diz: varões israelitas, atendei a estas palavras. Percebam aqui nesta construção que a atenção e a urgência continua. A mesma autoridade que o Espírito Santo revestiu Pedro para dar a resposta no bloco anterior, nos versos anteriores, é a mesma autoridade que vem governando Pedro para agora dar o testemunho sobre a soberania de Deus, a vitória triunfante de Jesus e a responsabilidade daqueles ouvintes, a responsabilidade humana. É o mesmo sentimento de urgência. Ele continua dizendo: Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. O apóstolo Pedro faz questão aqui, irmãos, se você não prestou atenção, ele faz questão de falar de onde Jesus procedeu. Olhem comigo logo nas primeiras palavras, as primeiras palavrinhas da construção aqui do verso 22. Jesus, o Nazareno. A sua intenção aqui, a intenção de Simão Pedro, era que todos ali soubessem categoricamente que o nosso Senhor se mostrou a este mundo, se revelou a este mundo, começando daquela mesma região desprezível onde todos eles igualmente procederam. Então era a intenção de Pedro destacar que Jesus era mais um galileu. O nosso mestre era tão nazareno ou tão galileu como qualquer um daqueles, ou como Pedro que estava ali proclamando. Todavia, Pedro não passa somente a dizer que Jesus é nazareno. Ele não está somente aqui falando, ou ele não passará apenas a dizer que Jesus é um simples galileu. Ele afirma que ele é o varão aprovado por Deus. Jesus é o galileu, o varão aprovado por Deus. Em outras palavras, ele é o homem de Deus. Ele é o homem santo, o homem puro. Simão está dizendo que a aprovação de Jesus não foi dada pelos homens. A aprovação de Jesus foi dada pelo seu próprio Pai que o enviou. Essa expressão aqui que nós vemos no verso 22, aprovado, ela deve ser lida ou entendida por nós, e ela foi entendida por aquela audiência e deve ser interpretada por nós, leitores, da seguinte maneira: que as obras de Jesus, tanto as suas obras como o seu testemunho, procediam do Pai, procediam do Senhor Deus Pai. Por quê, irmãos? Porque Ele é a imagem do Deus invisível entre aqueles homens. Ele é a imagem do Deus invisível ensinando e operando os seus sinais maravilhosos, falando do concernente ao reino do Pai, ao reino de Deus. E qual foi o meio pelo qual, está aqui explícito, o meio pelo qual o Pai, Deus Pai, o aprovou Jesus Cristo diante de todos os homens. É quando Pedro diz, verso 22 ainda aqui, irmãos: prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele. O Pai está realizando por meio do Filho.
por meio dele entre vós, como vós mesmo sabeis. Em outras palavras, o apóstolo Pedro está dizendo que em tudo que Jesus fez, em tudo que Jesus ensinou, em tudo que o nosso bom mestre operou, a respeito de todos os relatos que aquela mesma audiência sabia muito bem, eles conheciam, eles sabiam, eles ouviram falar desses relatos. Jesus Cristo realizou estas obras maravilhosas e esses ensinos, como varão aprovado por Deus, seus ensinos, suas obras, todas mostraram a aprovação do Pai, e obviamente isso não exclui o Calvário, não exclui o sacrifício substitutivo naquela execrável cruz. Quando eu falo sacrifício vicário, substitutivo, eu estou falando que Jesus padeceu, morreu no lugar de outros. Jesus assumiu a culpa que não era dele. Jesus abraçou a pena capital para que outros pudessem viver. Não exclui isso aqui também. Ele fez tudo isso na dependência do Espírito Santo, como nós também bem sabemos. Jesus operou todas estas coisas na dependência do Espírito Santo, o Pai o estava usando. E o texto continua dizendo, irmãos, aqui no verso 23, sendo este, você sabe, Jesus Cristo, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. E presciência de Deus. Pedro está testemunhando que este homem santo foi preso em Jerusalém há pouco mais de 50 dias, e esta prisão que foi feita há pouco mais de 50 dias, esse sofrimento e esta morte cruel, terrível e sangrenta, ela cumpria o desígnio presciente de Deus. Cumpria o desígnio e a presciência de Deus, que a prisão, a morte do nosso Senhor, ela cumpriu perfeitamente o plano de Deus. A forma pela qual Jesus Cristo padeceu, a forma pela qual, em virtude do cumprimento divino, ela mostra, meus irmãos, que tudo isso estava acontecendo, que Deus estava vendo, que tudo isso está ocorrendo. É por isso que tem a expressão aqui, presciência, porque Deus está vendo, ou estava vendo o que estava acontecendo, mas ele estava vendo o que estava acontecendo, por quê? Porque ele planejou tudo antes. Tá bom, irmãos? Ele não está vendo prescientemente, porque ele não sabia que o seu filho morreria. Ele sabia e estava vendo que o seu filho morreria, porque ele mesmo predestinou, pré-ordenou, ele mesmo designou isso. Foi um plano eterno, onde o Pai planejou, o Filho se apresentou como o agente que iria executar esta obra maravilhosa da redenção, e o Espírito Santo, que está sendo derramado no coração dos homens naquele dia, e está sendo derramado hoje, é Ele que aplica essa obra vicária, substitutiva no coração daqueles que creem. E no mesmo fôlego, aqui ele está apontando, meus irmãos, para a glória, ele está apontando aqui para o desígnio de Deus, para a soberania do Pai, em enviar o seu Filho e matar o seu próprio Filho para a nossa salvação. E no mesmo fôlego ele aponta aqui a responsabilidade humana, ao mesmo tempo que é desígnio de Deus e prescientemente Deus viu, Pedro aponta a responsabilidade dos homens. Vejam comigo no verso 23 ainda. Vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquo. Ao mesmo tempo que o sacrifício de Jesus, o cumprimento do desígnio de Deus é inteiramente responsabilidade humana. Pedro está dizendo, vocês, judeus, habitantes de Jerusalém, entregaram o Filho de Deus para ser crucificado pelos romanos. Mãos de iníquos aqui no texto é uma referência aos algozes de Cristo, aos romanos. Mas não somente estes algozes, os romanos, não apenas as mãos de Pôncio Pilatos
estavam manchadas de sangue inocente. Não somente, meus irmãos, as mãos dos soldados romanos estavam com o sangue puro e santo de Jesus em suas mãos. Não apenas Judas Iscariotes tinha em suas mãos sangue inocente, mas também todos aqueles judeus e habitantes de Jerusalém e religiosos que se juntaram àquela multidão, vocês lembram? Para gritar: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. As mãos daqueles homens, e muitos deles estavam ali presentes, vendo aquele sinal do Espírito Santo, onde os irmãos estavam recebendo o dom das línguas. Muitos daqueles que estavam gritando há 50 dias atrás: crucifica-o, 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 estão aqui. E ainda dentro deste bloco, Pedro dá testemunho do triunfo do nosso Senhor. Veja o verso 24. O qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os agrilhões da morte, porque não era possível fosse ele retido por ela. Era impossível, meus irmãos, que Jesus fosse contido pela morte. As garras da morte jamais poderiam prender o nosso Redentor, porque ele é a própria vida. Lá em João está escrito assim, capítulo 1, verso 3 e 4. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Lá na frente em Atos capítulo 17, verso 25, o apóstolo Paulo vai dizer: pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, respiração e tudo mais. Jesus, meus irmãos, é quem concede a vida a todos que estão mortos espiritualmente. Ele é a própria vida, por isso a morte não poderia lhe reter, lhe segurar. Portanto, o Pai o ressuscitou e fez com que o seu filho saísse daquela tumba, daquela sepultura, da morte, triunfantemente. Quem está falando isso aqui, meus irmãos, para aquela audiência, é alguém que foi testemunha ocular. Ele viu Jesus também ressuscitar a filha de Jairo. Você lembra? Ele viu Jesus ressuscitar ou trazer dentre os mortos o seu amigo, depois de 4 dias de morto, o amigo Lázaro. Eles também viram, ou Pedro viu também, o testemunho quando Jesus ressuscitou o filho daquela viúva de Naim. Ele viu o seu próprio Senhor ressurreto outra vez, depois de muitas vezes se apresentando com muitas provas incontestáveis, como diz lá na referência no capítulo 1 do livro de Atos, versículo 4. Os versos seguintes aqui de Pedro vai citar as palavras de um personagem bíblico agora do Antigo Testamento, como base do seu discurso. São as palavras do rei Davi. E aqui agora vai abrir o seu testemunho para esse sentido. Pedro vai dar testemunho usando as palavras agora do profeta e rei Davi. Por que ele usa o testemunho de Davi? Porque para Pedro, Davi é profeta. Olhem comigo rapidinho aí no verso 30. No verso 30 ele diz assim, sendo pois profeta. Para Pedro, Davi é profeta. E de fato o é. Deixe-me fazer também um parêntese aqui, irmãos. É muito maravilhoso a gente ver os autores do Novo Testamento fazendo alusão direta aos escritos do Velho Testamento. Toda vez que isso acontece, na teologia a gente chama que são evidências internas, que corroboram para a revelação completa divina, a revelação divina completa. É quando o testemunho dos autores do Novo Testamento lançam luz no testemunho dos autores do Antigo Testamento. Isso é maravilhoso, está acontecendo aqui. Davi está sendo citado, Joel foi citado, e Pedro está usando o testemunho de autores do Antigo Testamento, e Lucas, que é o autor do livro, também está fazendo isso, simultaneamente. Então, os autores do Novo Testamento e os apóstolos fazem isso. Isso aqui é um parêntese importante para vocês também guardarem essa informação. Então, Pedro vai evocar o testemunho de Davi, na verdade, em 2 momentos, tá bom? Aqui da sua pregação.
E ele começa a primeira citação a partir do verso 25 até o verso 27. Vamos ler. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim se via o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o seu coração e a minha alma exultou. Além disso também, a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-lhe conhecer os caminhos da vida e encher-lhe-ás de alegria na tua presença. Estas palavras aqui de Davi é a citação daquilo que está escrito lá em Salmos, não precisa ir, 16, verso 8 ao verso 11. E Pedro está tomando emprestado estas palavras e tornando aqui muito claramente, no verso 27, quando ele diz, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirá que o seu santo veja a corrupção, para mostrar e testemunhar àquela multidão que Davi, quando estava falando essas palavras, ele já estava, na verdade, se referindo ao Messias, se referindo a Jesus. É uma citação messiânica. E aqui no terceiro bloco, esse é o terceiro bloco, contemplam agora os últimos versículos. Vamos para os últimos versículos. Pedro, mais uma vez, vai chamar o testemunho de Davi. Eu te dei a primeira parte do testemunho de Pedro, mostrando a soberania de Deus, a responsabilidade humana. Ainda no finalzinho desse bloco, você vê ele tomando o exemplo do testemunho de Davi, que se divide em duas fases. Ainda no finalzinho do primeiro bloco, e agora a sua segunda fase, que é a citação na construção da pregação de Pedro. Então, mais uma vez, ele toma o testemunho e agora ele vai apresentar como, porque Cristo foi violentamente crucificado e ressurgiu dentre os mortos, e é o supremo rei dos judeus entronizado nas alturas. Tá bom? Ele começa aqui no verso 29, põe os olhinhos aí, usando um substantivo muito interessante aqui no texto grego. É a palavra adelphos, ou adelphoi. Adelphoi porque está em plural, adelphos quando é no singular. Ele está usando adelphos no plural porque ele está se referindo àquelas pessoas que estavam ouvindo eles. E essa expressão adelphoi ou adelphos é, aqui no texto, a primeira palavrinha do versículo 29. É um substantivo comum, irmãos. A palavra irmãos. Por que ela é peculiar? Porque eu estou trazendo isso aqui para vocês expandirem mais a atenção do texto, porque irmãos aqui não significa que eles são irmãos na fé, tá bom? Irmãos aqui, que Pedro está dizendo, não é irmãos na fé, apesar da palavra adelphoi ou adelphos também se aplique nas cartas paulinas ou em outros pontos do Novo Testamento, aplicado para irmãos na fé. Mas aqui, no contexto, não pode ser interpretado assim. Ele está usando a palavra irmãos, ou o substantivo comum, ou o substantivo simples, irmãos, para falar de gente do seu próprio sangue, de sua própria etnia. Ele está falando aqui dos seus próprios irmãos que haviam subido a Jerusalém da diáspora. Os seus próprios irmãos de sangue, judeus, filhos de Abraão, Isaque e Jacó. É isso que significa aqui o termo adelphoi, ou irmãos, aqui. E ele prossegue o seu discurso. E ele está dizendo, sou tão irmão quanto vocês. Conheço estes homens que eu estou citando, estes profetas, tanto quanto vocês conhecem. Então, eu tenho autoridade para falar sobre eles, tanto quanto vocês conhecem. Essa expressão aqui refere isso, né? Irmãos, os patriotas. Então, ele continua dizendo, veja-me, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Simão Pedro está argumentando que ele sabia muito bem quem era Davi, assim como todos eles. Ele sabia muito bem que os restos mortais de Davi não estão ali, estão ali.
os restos mortais de Davi estão ali. Como todo bom judeu sabe muito bem, que todo bom judeu sempre leu Davi. A propósito, meus irmãos, desde pequenininho, todos que estão ali liam Davi e usavam os escritos de Davi para usar como cânticos de romagem. Cânticos de romagem eram aqueles salmos cantados pelos peregrinos. Isso faz toda a diferença para a nossa interpretação aqui. Quem subiu para Jerusalém eram os peregrinos da diáspora. Então eles usavam sempre o Salmo de Davi para cantar enquanto eles estavam peregrinando. Então, para Pedro aqui, meus irmãos, ele sabe muito bem onde os restos mortais de Davi estão. Davi viveu como um rei maravilhoso, teve hegemonia no reino de Israel, mas o que acontece? A vida de Davi se findou, acabou. Seus restos mortais estão ali, esperando o dia que ele vai ser levantado. Davi está esperando o dia que Jesus Cristo vai chamá-lo. E ele vai se levantar para entrar na promessa, como todos os israelitas piedosos entrarão também na sua promessa. Veja aqui o verso 30. Sendo, pois, profeta, sabendo que Deus lhe havia jurado de que um dos seus descendentes se assentaria no trono, aqui é a citação de Davi nos Salmos 89. 89, versículo 3 e versículo 4. Na verdade, esse salmo aqui, 89, versículo 3 e versículo 4, deixa eu retificar aqui, irmãos. Não é um salmo de Davi não, viu? Foi escrito por um outro autor, mas é aplicado a Davi, porque ele fala do sentido messiânico. O Salmo 89, verso 3 e 4. Não foi escrito por Davi, mas aponta messianicamente para Jesus e foi aplicado para Davi. Agora aqui tem uma outra citação, nessa mesma passagem que lemos, do Salmo 132, versículo 11. Esse aqui sim é o salmo que Davi compôs. E neste salmo, também é um salmo profético em peregrinações, usado lá, se você for lá no Salmo 132, você vai ver que é um salmo de romagem, é um salmo de peregrinação. E ele está dizendo aqui, vocês leram, vocês cantaram isso quando vocês chegaram aqui. Todos vocês que estão aqui ouvindo essa pregação, vocês vieram e cantaram também esses textos que eu estou citando aqui. Veja o verso 31. Ele continua o seu discurso. Prevendo isto que, meus irmãos? Que obviamente o trono de Davi não ficaria sem o descendente. Referiu-se à ressurreição de Jesus Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. Voltando aqui para a referência de Salmo 16, verso 8 ao verso 11. E é uma referência que é contrária a Davi. Davi morreu e foi sepultado, mas Jesus não. Jesus morreu, foi sepultado e não continua na tumba. Ele ressuscitou, ele está vivo. O foco aqui de Pedro para os seus irmãos é esse. É o ponto do foco da sua pregação. Jesus Cristo está vivo, ressuscitou ao terceiro dia e um dia ele voltará para governar. E no verso seguinte, ele vai afirmar aquilo que tanto os apóstolos quanto todos os que o acompanhavam como testemunha ocular tinham certeza. Verso 32. A esse Jesus, Deus ressuscitou, do que nós somos testemunhas, exaltando-o, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declara. Essa declaração agora aqui que ele vai fazer é a citação de Davi que está lá em Salmos 110, versículo 1. Veja a citação. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos vossos pés. O que está acontecendo aqui? Pedro está dando testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. Ele está dizendo que ele viu Jesus ressurreto, e não somente isso,
ele viu Jesus Cristo subir às mais altas nuvens. Lembram, irmãos, dos sermões passados? Quando eles viram Jesus subindo as nuvens dos céus e aqueles anjos dizendo: aquele que você viu subir é o mesmo que voltará. Eles não viram Davi subir, eles viram Jesus subir aos céus. E o que Jesus está fazendo? Aonde é que ele está agora? Eu já mencionei para vocês, meus irmãos, Jesus Cristo, ele está agora à destra de Deus, sentado à destra de Deus. E eu já mencionei para você, em algumas ocasiões, em outras pregações, que esta expressão aqui, à destra, assentado à destra de Deus, ela é sinônimo de autoridade suprema. Ela comunica que Jesus Cristo está assentado à destra de Deus com poder, autoridade equivalente ao Pai. Ele está num trono muito maior que o trono de Davi. É isso que Pedro está dizendo para aquela multidão. Ele é maior que Davi. Ele ascendeu aos céus, ele ressuscitou e ascendeu aos céus. E ele está hoje assentado agora à destra da majestade, em um trono muito superior ao trono de Davi. Davi está na glória, aguardando a ressurreição. Jesus está vivo na glória, em carne e osso e reinando nos céus, num trono de glória. Amém? E, meus irmãos, depois dele ter realizado aquela obra da cruz, a obra da redenção, ele assentou-se à destra do Pai e de lá ele recebeu o direito de enviar o Espírito Santo a todo aquele que crê, como ele mesmo havia prometido no Evangelho. Todavia é necessário que eu vá. Eu preciso ir, porque se eu não for, o outro Consolador não pode vir. E de fato, quando ele ascendeu aos céus e assentou-se à destra do Pai, no trono da majestade, ele por direito enviou o Espírito Santo a todo aquele que crê. E Jesus Cristo, meus irmãos, está fazendo o que agora? Entre tantas coisas que a gente sabe que ele está fazendo, intercedendo por nós, ele está entronizado nas alturas, aguardando o momento de que aquele que o honrou, ou o Pai, fará com que todos os seus inimigos sejam colocados, todos os inimigos da cruz sejam colocados por estrados dos seus pés. Todos os inimigos de Jesus Cristo serão derrotados e colocados por estrado dos seus pés. O que significa isso? Antigamente era assim que acontecia. Quando um guerreiro vencia o seu adversário, ele colocava o seu pé no pescoço da sua vítima, dizendo que aquele escravo, aquele vencido está rendido completamente, e que aquele que o venceu possui autoridade para fazer o que ele quiser com aquele escravo, com aquele vencido. Jesus Cristo terá debaixo dos seus pés todos os inimigos. Simão Pedro está dizendo: vocês que estão ouvindo tudo isso esta manhã, porque o que está acontecendo ali está por volta de 9 horas da manhã, não é isso que a gente viu? Tudo que vocês estão vendo aqui esta manhã foi cumprimento da obra daquele que está entronizado nas alturas, e é o Senhor e Rei Supremo de Israel. Ele é o verdadeiro Rei de Israel, meus irmãos ou meus compatriotas. E o bloco se encerra com uma palavra categórica de Pedro. Verso 36. Estejam absolutamente certos, ou esteja absolutamente certa toda a casa de Israel, que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele conclui com o clímax da sua pregação, apontando e afirmando que esse Jesus, que os israelitas, que os seus irmãos, rejeitou às portas de Jerusalém, crucificando, Deus o fez Senhor e Cristo. Essa expressão aqui, Senhor e Cristo, ou Jesus Christos, aqui no grego, é perfeitamente interpretado por aquela audiência como Deus o fez, o Messias prometido e o soberano Rei de Israel. A palavra Kyrios, Senhor e Cristo, aqui, Deus o fez Senhor e Cristo. Exposto o texto, meus irmãos, deixe-me agora caminhar para as nossas
aplicações. Vocês ainda aguentam mais um pouquinho? Então vamos lá. A primeira aplicação que eu quero trazer é que a pregação de Pedro, que foi feita há mais de 2000 anos atrás, ela também ecoa nos nossos tempos, no nosso tempo, anunciando que o fim está chegando. A gente não pode esquecer desse ponto aqui. O fim está chegando. Meus irmãos, essa profecia de Joel, como eu disse para vocês, não se cumpriu na íntegra. Tudo aquilo que o profeta Joel falou e que foi dito por Pedro aqui em Atos 2, você sabe e ouviu, e eu lhe disse que haverá ainda uma parte a se cumprir, que é no final dos últimos tempos, que é nos últimos dias, na consumação dos séculos. Nós sabemos que a primeira parte se cumpriu, o Espírito Santo foi derramado e ele está operando no coração hoje dos pecadores. Você que ouviu essa mensagem, o Espírito Santo está disponível, operando no seu coração, no coração de todos que creem em Jesus. Mas a outra parte da profecia, ela ainda vai se cumprir e fala que haverá um retorno glorioso do Senhor a este mundo. Fala a respeito dos cataclismas, de tudo que ainda vai acontecer. Os astros no firmamento, todos irão se derreter e irão cair, meus irmãos. E também tudo que estrutura e física que vemos aqui na terra também irá se decompor. Este será o glorioso dia e o grande dia maravilhoso do Senhor. Será maravilhoso para aqueles que têm fé. Será maravilhoso para aqueles que não estarão aqui padecendo e sofrendo. Será maravilhoso para todos aqueles que foram convencidos pelo Espírito Santo. Mas será terrível, será amargo, será implacável para todos aqueles que negaram a mensagem da cruz. Será terrível para todos os inimigos de Cristo que estarão naquele dia pelo estrado dos seus pés. Deixe-me mostrar para vocês o que Pedro, esse que pregou aqui em Atos 2, falou lá em sua segunda epístola, capítulo 2, versículo 30 ao versículo 31. Isso também ecoa e corrobora o que Joel disse lá no seu livro, no capítulo 2. Mas eu estou lendo aqui Pedro, capítulo 2, versículo 3, verso 10 ao verso 12. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grandes estrondos, e os elementos arderão e se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Essa passagem mostra claramente, meus irmãos, que a profecia de Joel, essa segunda parte, haverá de acontecer. E mais claramente, meus irmãos e queridos ouvintes, esta manhã, isso aplica-se para que você reflita que há tempo para você se arrepender. Enquanto a profecia de Joel não se cumpre, enquanto essas palavras de Pedro aqui na sua segunda carta não se cumpre, há tempo de você se arrepender dos seus pecados. Um dia, Jesus voltará para julgar as nações. Ele julgará aquelas nações que estavam ouvindo aquela pregação de Pedro, como também julgará todos que ouvem a mensagem do Evangelho. Haverá de julgar todos aqueles que estão ouvindo e negando a cruz de Jesus Cristo. Cabe a você agora vir a Cristo Jesus e arrepender-se. Ainda há tempo para você viver, arrepender-se dos seus pecados antes que a profecia de Joel se cumpra. E está caminhando para isso. Não caia no ledo do engano de que esse dia nunca vai acontecer, porque essa pregação é antiga, porque já tem mais de 2000 anos, porque você já ouviu muita gente falando que Jesus vai voltar e nunca voltou. Ele vai voltar sim, não sabemos o dia e a hora, mas ele vai retornar, e quando ele voltar, ele virá como um leão para destruir os seus inimigos. Não queira estar nas garras do leão e nem nas presas do leão, queira estar debaixo das asas de Jesus. Queira estar no conforto do Cordeiro. Por isso, ainda há tempo para você. A profecia vai se cumprir,
Mas Deus lhe dá a oportunidade graciosa, e o Espírito Santo está aqui nesta hora para convencer você do pecado, da justiça e do juízo, para convencer você de todos os seus delitos e pecados, que são muitos. Você não consegue nem contar. Mas Ele é poderoso para perdoar com o seu sangue todos os nossos pecados. Ele está aqui com o Espírito Santo para convencer justamente pela sua justiça, todos os seus atos, mostrar que você é pecador e precisa da sua graça. Entenda o chamado do Evangelho e corra para se esconder à cruz de Jesus em arrependimento. E faça isso, o Espírito Santo lhe moverá e Ele lhe convencerá na sua obra do pecado, da justiça e do juízo. A segunda aplicação também cresce nesse sentido, para nos mostrar que a reflexão que Pedro nos trouxe nos mostra que Deus continua sendo soberano e você continua sendo responsável. Aquele que planejou a morte do seu filho soberanamente e que viu isso de forma preveniente, é o mesmo Deus que continua operando hoje. E os mesmos pecadores que entregaram Jesus Cristo naquela cruz são responsáveis tanto quanto você é responsável esta manhã, se ouve essa mensagem e tranca o teu coração para o convite que Jesus está lhe fazendo. Deus é soberano para lhe livrar da condenação futura. Ele é todo poderoso para fazer isso, e Ele faz a todo aquele que crê na sua soberania. Ele prevenientemente viu quem vai crer, porque Ele também já ordenou aqueles que Ele escolheu, e que darão crédito a essa pregação, a esta manhã, e que farão parte da igreja de Cristo, e que lavarão as suas vestes no sangue do Cordeiro. Mas Ele também sabe aqueles que não o escolherão, que não o aceitarão, o escolherão no sentido de recebê-lo. Ele sabe muito bem, e para esse está reservada a sua ira. Deus é soberano e você é responsável. Corra para Jesus. Deus planejou desde a eternidade que o seu filho morreria para lhe salvar, padeceria as dores do seu próprio pecado, tomaria o seu lugar naquela cruz maldita para que você fosse abençoado, se tornaria maldito para tomar o seu lugar. Enquanto essa aplicação está sendo dita aqui, o Espírito Santo está se movendo, então é a hora de você se agarrar a Ele. Porque aqueles que estão mortos só ressurgirão para a vida se atenderem o chamado do Evangelho de Jesus Cristo. Assim como Jesus venceu a morte, e a morte não pôde, as garras da morte, não pôde segurar Jesus Cristo naquela tumba. Se você ouviu o Evangelho e crê naquele que ressuscitou triunfantemente dentre os mortos, também as garras da morte não exercerão poder sobre sua vida. E você sairá da sepultura hoje, e um dia também ascenderá às alturas, glorificado, e viverá com Jesus Cristo para sempre. Espero que você acredite nisso, espero que você creia nisso, porque o que eu estou falando não é uma construção, não é utopia, não é uma construção minha, é uma verdade bíblica. A obra redentora de Jesus Cristo garantiu isso, e Pedro está pregando para aquela multidão, a fim de que muitos se convertam, e nós vamos ver uma pesca maravilhosa no próximo sermão, assim Deus nos permita. Venha Jesus Cristo, abrace a sua provisão, abrace o que Ele proveu para você, e Ele lhe fará viver em paz, e a sua alma será livre de condenação. A última aplicação: a ressurreição de Jesus Cristo é a garantia da nossa vida eterna. Então é bom lembrar sempre disso. Ele é o primogênito dentre os mortos. Quando falamos primogênito dentre os mortos, é porque Ele morreu, ressuscitou e nunca mais voltará a morrer. Davi morreu e continua dormindo, como tantos servos do Senhor continuam descansando, dormindo, no sentido assim da palavra, para dizer que eles morreram de fato, e continuam aí esperando o dia que vão ressurgir. Mas a ressurreição de Jesus é a garantia que todos nós um dia seremos glorificados. Glorificados assim como Jesus está glorificado. Haverá o dia, meus irmãos, em que todos do passado
e todos também contemporâneos a nós ouvirão a voz de Jesus e sairão da sua tumba. Muitos que estão aqui, se não for a vontade do Senhor, não provarão a morte, se Ele nos arrebatar e a gente viver essa experiência. Mas se vivermos essa geração até o limite e morrermos, um dia vamos voltar à vida, irmãos. Ressurgiremos dos mortos e viveremos glorificados com o Senhor Jesus Cristo. Nesse dia, quando Ele nos chamar, será o dia também que a morte será tragada, o último inimigo será tragado, onde todos os seus inimigos, demônios, morte, toda a malignidade desaparecerá, esmagados debaixo dos pés daquele que é soberano Rei do universo, o nosso Senhor que regerá o mundo. Amém? Que o Senhor nos abençoe, aplicando sua palavra no nosso coração. Vamos ficar de pé e vamos orar, irmãos. Obrigado, Senhor, pela pregação de Pedro em Atos 2. Obrigado pela resposta e pelo testemunho. Obrigado, Senhor, pelas verdades que ouvimos e as promessas que temos em Jesus Cristo. Nos ajude, Senhor, também a sermos proclamadores, como Pedro o foi naquela hora, respondendo com autoridade, cheios do Espírito Santo e testemunhando com autoridades, em plenitude do Espírito Santo. Ó Senhor, guia esta igreja neste propósito, que estas mensagens expositivas em Atos nos leve, Senhor, a sermos uma igreja conforme a Tua palavra, conforme o testemunho dos primeiros cristãos. É o que nós desejamos para a glória de Jesus. Amém. Amém.